Olá, educador, tudo bem? É um prazer estarmos juntos novamente para aprendermos mais e compartilharmos com vocês mais novidades de um dos nossos componentes. E hoje eu estou aqui com a presença super especial dessas autoras queridas que fazem parte então da nova edição dos materiais aqui para o componente de língua inglesa. Eu estou com a professora Lidiane Pinheiro. Tudo bem, professora Lid? Como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, Vivian. Também com a professora Creriane Lima. Olá, professora Creriane, tudo bem? Tudo bem, Vivian, que prazer, muito obrigada. Cumprimento a você e também a todos os colegas. E também com a professora Anne Bravo. Tudo bem, professora Anne? Seja Olá, bem-vinda. muito feliz por estar aqui na companhia de vocês. É um prazer, professor, querido gestor também que nos acompanha, estarmos juntos aqui. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais, então, das novidades para o componente de língua inglesa. E antes da gente entrar para as novidades em si, eu quero reforçar para vocês que ainda não acompanharam os vídeos iniciais que nós já estamos postando lá na sala de professores, com relação a todas as mudanças gerais que a gente vem contando para vocês que vai acontecer nessa nova edição, e também para que vocês possam conhecer um pouquinho mais de cada um dos componentes. Então, se você perdeu algum dos vídeos que já foram colocados lá no nosso ambiente, volta lá, porque vale muito a pena você entender um pouquinho mais todas essas mudanças e você adequar para essa nova realidade, para o seu fazer, para o seu dia a dia pedagógico. Então, não deixe de acessar a saladeprofessores.com.br/lançamento, acompanhar o nosso cronograma, ficar ligadinho então em todas as novidades e as programações que nós vamos ter aí para vocês acompanharem então tudo que vai acontecer de novo. E agora, trazendo então para o componente de língua inglesa, um componente que a gente ama muito, né, meninas? Porque tem muitas novidades também agora para essa nova edição. A gente vai compartilhar tudo com vocês com bastante detalhes também. Então, professores, fiquem bem ligadinhos. Mas é importante também a gente reforçar que para essa nova edição, as autoras estão tendo uma preocupação, um cuidado muito especial. Não só com o novo formato do manual, que é uma novidade que a gente vai contar para vocês aí, tudo que tem de novo e tudo mais, mas também as adaptações de forma geral que elas têm pensado para realizar dentro do componente, pensando em cada atividade, enfim, são muitos detalhes mesmo para que vocês possam entender o que vem de novo por aí e ficarem ligadinhos também para ajudá-los no dia a dia, no fazer pedagógico de vocês. Professora Creri, quando a gente pensa no ensino de língua estrangeira para as crianças, né, que estão nessa fase agora de desenvolvimento, tanto cognitivo quanto linguístico também, não é uma tarefa simples. E pensando nesse desafio, quais são os objetivos específicos do componente de língua inglesa para contribuir, então, justamente com esse desenvolvimento, tanto na parte linguística quanto na parte cultural dos nossos alunos? Então, para essa nova edição, quais são os objetivos, o foco principal do componente de língua inglesa? Vivian, antes de responder diretamente a essa sua pergunta, eu gostaria de, primeiramente, te agradecer pela parceria, agradecer a CPB por essa oportunidade de revisar o material, por essa oportunidade de trazer novidades, porque você sabe que o nosso mundo é um mundo em constante mudança. E em poucos anos, principalmente com relação à questão tecnológica, a gente tem tantas ferramentas a mais para nos ajudar, para ser um auxílio para a gente nesse objetivo de ensinar inglês para as crianças, que realmente faz muito bem a gente poder ter a oportunidade de revisar o material e oferecer algo novo. Outro motivo também que faz a gente agradecer aqui nesse momento é o fato de a gente ter agora a resposta e o retorno dos nossos colaboradores da rede. Então, essa revisão toda que foi feita, e vocês vão receber aí isso como fruto de muito trabalho, de muita dedicação, com muito carinho, muito respeito pelo trabalho de vocês, pelo nosso trabalho todo. A gente fez esse trabalho todo levando em consideração o que a gente já ouviu de vocês nas capacitações, nas observações que vocês deixaram registrados pelos canais da CPB. Então, assim, que bom que a gente está tendo esse momento. Quero deixar registrado aqui a nossa gratidão. Muito obrigada por estarmos juntos. Com relação, Vivian, ao objetivo de ensinar inglês
para crianças brasileiras, dentro desse contexto da nossa educação brasileira, a gente sente que a responsabilidade é muito grande, porque a gente tem um país continental, você pode viajar aqui no Brasil mais de 9.000 quilômetros, você ainda está falando português. Entretanto, a gente vive uma realidade que não dá para a gente fugir nem negar a importância da língua inglesa para as novas gerações. Então, levando em consideração que é muito sério, que é muito importante que essas crianças, desde cedo, que elas já tenham familiaridade com essa língua, a gente trabalhou pensando o seguinte: em primeiro lugar, qual é o nível de desenvolvimento dessa criança? Então, o primeiro objetivo é oferecer um material que esteja de acordo com o desenvolvimento cognitivo e linguístico dessa criança. Em segundo lugar, procurar inserir essa criança dentro de um contexto, não só apresentar a língua de forma estanque, mas dizer que essa língua é viva, porque existe uma realidade por trás. Uma frase é dita porque ela pertence a um contexto, porque ela pertence a uma cultura. E também a questão do desenvolvimento social da criança, porque quando ela descobre que ela consegue se comunicar, não apenas em português, mas se ela usa a linguagem dela para extrapolar fronteiras, o nosso objetivo é desenvolver dentro dessa criança um gosto, um amor, um encanto, que é, de fato, esse encanto de a gente poder ter a oportunidade de experimentar e conhecer novos mundos, o mundo de outras pessoas. Então, tomara que esse material alcance esses primeiros objetivos com relação às crianças. E, por último, eu diria que um objetivo voltado também para os professores, para as escolas, porque a gente que já esteve muitos anos em contato com essas crianças, e dentro desse contexto de escola brasileira, a gente quis oferecer, Vivian, um material leve, um material gostoso de ser trabalhado, um material lúdico, um material que, quando o professor abre, que seja um material intuitivo para ser trabalhado, um material que apresente um apoio, sabe, de força, de ajuda mesmo para o professor ali, se ele quiser aumentar o seu nível de adaptação e de oferta desse material. Enfim, Vivian, esses são alguns dos poucos objetivos aqui nossos com o material. Obrigada. Crer, e na verdade também assim, né, a gente consegue perceber assim com muita clareza nessa nova edição, nessa reorganização, né, do material, essa preocupação mesmo em trazer a língua para um contexto real mesmo das crianças. Então é interessante observar que vocês partem de vivências dos ambientes que fazem parte do dia a dia da criança mesmo. Então, ali, é da casa, né, do convívio com a família, é da escola, é de um ambiente onde eles estão ali perto de animais, né, que é algo que as crianças gostam muito. Enfim, então, em situações realmente do cotidiano dessa criança, para que ela possa, então, se enxergar nessa situação e aprender por meio de uma outra língua, né, as expressões, enfim, os vocabulários em que ela poderá, então, colocar isso num contexto de uso. Então, essa preocupação realmente ela também existe aí por parte de vocês para que se torne muito mais significativo e muito mais prazeroso, como você mencionou, mais perto deles também, não é? E assim, lógico que daí o objetivo, trazer a língua para um contexto real, mas trazer a língua para um contexto real dentro dessa faixa etária de desenvolvimento deles. Então, assim, o que é a realidade para uma criança dessa fase? Uma criança dessa fase adora piquenique, então a gente abre uma das unidades ali, por exemplo, trazendo uma cena de piquenique. A criança nessa idade tem familiaridade com parquinhos, com playground. Então, tem uma das unidades ali que é introduzida com uma situação dessa. E assim por diante, uma visita à fazenda, situações que são reais, mas reais dentro daquele contexto ali de desenvolvimento daquela criança, né? E uma coisa que eu achei bem interessante também, quando a gente fala nessa questão do desenvolvimento cultural, que foi uma das habilidades, né, que a BNCC traz aí, essa explanação maior da questão da dimensão cultural mesmo, foi trazer elementos da cultura, né, da língua inglesa mesmo, de países que têm essa fala, para que as crianças aqui, né, como a gente está num contexto brasileiro, trabalhando com crianças brasileiras, a gente aproximar muito mais essa questão cultural também. Então, a gente percebeu várias inserções no material agora, aproximando não só
as datas comemorativas, né, por meio das canções também, e por meio de outras situações que eu acredito que a gente vai falando um pouquinho mais aí ao longo da nossa conversa, mas que vão aproximando a criança mais e mais mesmo com o contato com essa outra língua. E aproveitando, Cleide, que a gente está conversando um pouquinho aqui sobre essa questão desse desenvolvimento, né, tanto na parte linguística quanto cultural também, a gente percebe que vocês também têm uma ênfase bem grande na coleção para trabalhar a competência comunicativa, ou seja, como você mencionou, não é o inglês somente pelo inglês. Ele está em situações de convívio, né, em situações reais, em que a língua ali pode estar realmente envolvida dentro desse engajamento discursivo. Então, assim, explica um pouquinho mais para a gente também como que vocês pensaram em desenvolver essas competências dentro da metodologia que vocês adotaram, ou seja, qual é o caminho que o professor vai ter que percorrer quando ele abrir o material, desde o momento em que ele abre ali a cena de abertura, enfim, o encaminhamento das atividades, essa perspectiva metodológica para que esses objetivos iniciais que você comentou, eles possam realmente ser atingidos. Então, assim, como essas unidades elas foram construídas, como que vocês conseguem contemplar todos os eixos da língua, né? Listening, reading, speaking, enfim, o que é relevante dentro desse percurso? Olha, Vivian e colegas, aqui a gente está conversando de uma coleção toda, né, de uma fase de desenvolvimento assim que perpassa 5 anos da vida de uma criança. Então, o que eu vou dizer aqui agora tem diferenças de abordagem se a gente está falando ali para a criança que está pegando o primeiro livro e para a criança que está pegando o último livro da coleção. Mas a verdade é a seguinte, dentro dessa linha de metodologia da linguagem comunicativa, o que acontece? A gente precisa considerar o desenvolvimento da fala, o desenvolvimento da leitura, o desenvolvimento da escrita, o desenvolvimento de ouvir e compreender. Então, lógico que com o primeiro livro, que é o que vocês vão ter aí logo em mãos, com o primeiro livro a gente respeita muito essa fase ainda de alfabetização da criança. Então a gente vai apresentar para ela nesse primeiro momento leitura de imagens, né, leitura de figuras, a gente não vai dar textos em inglês para essa criança ler. Mas a gente começa ali no início da unidade apresentando uma situação, trazendo para essa criança um contexto situacional. A partir dali, a gente coloca essa criança para ouvir as falas da família, que vai ser a criança vai se identificar com essa família ao longo da coleção. Vocês já sabem disso desde a coleção passada, né? A gente continua com a família, e aí a família está conversando sobre aquele tema, conversando sobre um jantar. Depois a criança vai ter a oportunidade de falar, a partir do que ela ouviu, ela vai ter a oportunidade de praticar também. E depois ela vai ter a oportunidade de ler e de escrever, mas obviamente tudo isso respeitando as fases de desenvolvimento da criança ao longo da coleção, né? Então é isso, Vivian, de forma bem resumida aqui para não tomar muito tempo dos colegas. E também, na verdade, né, uma novidade que vocês trouxeram também foi ampliar um pouquinho dessa questão da abordagem comunicativa com a inserção também do CLIO, né? A gente entende que o CLIO também nessa perspectiva do ensino da língua é algo que tem sido muito relevante, que é o que? Você integrar outros conteúdos por meio da língua inglesa. Então, a gente percebeu ali, em alguns momentos agora, essa inserção, onde a gente consegue perceber a relação com outros componentes ou com outras áreas do conhecimento também, dentro dessa perspectiva do ensino da língua. Então, houve também, né, Creer e Lide, essa preocupação em vocês trazerem também essa novidade agora para o material, certo? Isso mesmo. A conversa com outras disciplinas, né, com outros temas também, ela é fundamental para inserir cada vez mais esse aluno naquele contexto, deixar ele mais à vontade, para ele se situar mesmo dentro daquela situação, daquela cena, né, do conteúdo, do que está sendo estudado ali.
Meninas, agora uma dúvida que sempre ocorre quando a gente fala no trabalho, né, com a língua estrangeira, especialmente nos primeiros anos, como você mencionou, Creire, a gente tem essa preocupação ali com as fases iniciais da alfabetização, né, primeiro, segundo ano, até o início aí do terceiro ainda em alguns momentos, mas a gente sempre recebe, assim, as duvidazinhas, como é que vai ficar a questão do trabalho com a gramática. Por quê? Porque a gente não quer, né, obviamente, ser tradicionais dentro desse contexto, e a gente respeita, então, a faixa etária da criança nesse momento, entendendo que nessas fases iniciais a abordagem principal vai ser mesmo por meio da comunicação, mas, de fato, quando você integra a questão da comunicação, não tem como você não perceber a gramática inserida ali também. Mas como que vocês se preocuparam em fazer essa abordagem, em se preocuparem com esses aspectos, tanto nessas fases iniciais, quanto depois com essa ampliação que vai caminhando aí para terceiro, quarto e quinto ano? Explica um pouquinho para a gente como que isso se configura nessa nova edição também. Vivian, que bom que os estudos da linguística aplicada no Brasil já estão desenvolvidos o suficiente para a gente conseguir entender que a gramática ela é uma ferramenta num objetivo maior que a gente tem, que é o objetivo da comunicação. Então, a gente trabalha, sim, a questão da gramática. Nós, obviamente, a gente precisa dela, todos os comunicadores, todas as pessoas que escrevem bem um texto, que se apropriam da língua como ferramenta. As pessoas usam da gramática, mas elas não usam os termos específicos da gramática. Né? Um comunicador, por exemplo, ele escreve bem, ele fala bem, mas ele não está... Olha, eu vou usar agora aqui uma frase, né, com uma oração substantiva subordinada. Não. Ele usa bem, ele sabe usar bem. Então, na nossa abordagem e nosso uso da gramática dentro dessa coleção, a gente chama a atenção do aluno para o fato de que a gramática pode ser uma ferramenta para ele desenvolver uma técnica para o objetivo maior, que é o quê? Usar a língua dentro dos gêneros textuais, usar a língua apropriadamente dentro de um contexto real de comunicação. Então, esse é o nosso objetivo aí com a apresentação da gramática para a língua inglesa nos anos iniciais. Lide, também, professora Anne, né, dentro desse contexto, a gente percebeu que apesar das temáticas que já haviam na coleção anteriormente, algumas delas a gente mantém, justamente porque elas correspondem com a Duno, né, como a gente mencionou e percebeu pela fala de vocês aí, dentro desse convívio real das crianças, né, em situações que elas estão habituadas. Então, partir dessa vivência real é algo que se torna muito mais prazeroso e muito mais lúdico e fácil para que eles possam ter essa compreensão e aprender a língua, né? Mas a gente percebeu também que, apesar de muitas temáticas terem sido conservadas, vocês fizeram bastante mudanças significativas também com relação às atividades, trouxeram muitas coisas novas. Então, quando o professor, né, que está aí nos assistindo, pegar o material, que ele abrir o material, o que ele pode esperar, então, de novidades? Lide, quando a gente pensa aí nessa questão das atividades, dessas novas composições. Nós pensamos e analisamos, né, novamente todo o material, as temáticas, as atividades, e nós queremos com essa mudança, né, levando em consideração as mudanças da língua, também procurando manter o interesse do aluno ao longo de todos os 5 anos, né, com toda essa coleção. Também levamos em consideração opiniões de professores e coordenadores que já trabalham com o material, né, isso foi levado em consideração. Então, nós procuramos trazer algumas mudanças. Então, o professor, ao abrir o material, ele vai ter atividades mais lúdicas, nós teremos também mais fluidez e mais conversa entre os boxes, entre as sessões que ali estão. Nós teremos também a turma do nosso amiguinho, também está lá inserida em nossa coleção, para brilhantar, trazendo mais vigor, leveza também, né? Diálogos, conversa, que é uma turma que já é do coração, né? De muitas crianças no nosso país.
Também teremos enunciados mais claros, que isso facilita também para o professor, o pai que acompanha o material e também o aluno que está ali, enunciados mais concisos. Teremos também a cultura, né? Que você mesmo já mencionou, um box especial, trazendo paralelos com o Brasil e países de fala, né? De língua inglesa. Nós teremos também boxes que vão trabalhar valores que estão contextualizados ali, né, dentro da temática, que o professor vai poder explorar melhor e trazer mais ideias e trazer mais para o coração do aluno, né, e aplicá-las no dia a dia. Também teremos mais diálogos entre os nossos personagens, o que vai possibilitar o professor trabalhar mais a interação dentro de sala de aula, entre tanto a turma do nosso amiguinho e como com os membros da família, né, que acompanha a coleção, a turminha também. O que mais, meninas? As músicas, os trabalhos, manuais, nós trouxemos mais ideias também, né, para o professor trabalhar isso, para estimular a criatividade do aluno, né, mantivemos isso e trouxemos mais também. Pode falar. Lid, e assim, tem eu não posso deixar de perguntar isso para você, porque é uma coisa que a gente, né, sempre recebe aqui de observação também, a gente continua tendo os adesivos, os recortes também para enriquecer o material, como que ficou isso nessa nova edição? Sim, teremos adesivos, recortes, atividades que vão utilizar todos eles. Podem esperar, vai ser muito bom. É isso aí, né, Lid? Assim, a gente sempre fala porque as crianças, elas ficam encantadas, né, também, e se torna muito mais lúdico, mais dinâmico também na realização das atividades, onde elas têm essa interação também, né? E aí você tem uma mistura do lúdico com a comunicação também, então tudo isso favorece esse aprendizado para se tornar ainda mais lúdico também dentro desse processo, né? E já continuando aqui um pouquinho, como você começa aí falando das atividades, de todas essas mudanças que teve, a gente tem uma novidade também grande nessa nova edição, que é o nosso novo manual do professor. Então, meninas, eu costumo dizer, né, não só aqui nesse vídeo, mas nos outros também professores que a gente está aprendendo e compartilhando com vocês também aqui, que é um dos nossos grandes diferenciais mesmo para essa nova edição. O manual ele veio muito mais robusto, ele veio muito mais completo, mas eu quero deixar a Lid complementar um pouquinho mais também aqui, porque elas são as autoras, escreveram esse material, e Lid, para esse manual, quando o professor pegar lá, abri-lo, tem muita coisa nova lá, não tem? Tem muita novidade. Conta um pouquinho pra gente. O manual é a cereja do bolo, né? Ele foi pensado com muito carinho por nós. Nós tentamos nos colocar dentro nos shoes, né? Nos sapatos mesmo, no lugar do nosso professor. Então, ali já começa que é um layout novo, totalmente novo, né? A página do aluno vai estar em miniatura ali e todas as orientações do professor estarão ao lado daquela página, ou seja, isso vai facilitar todo o caminho para o professor, ele não vai precisar ficar procurando onde que está, e aquele tanto de página, não, vai ser bem sucinto, bem ali, ele vai ser de fácil visualização para o professor, né? Então, layout completamente novo, né? Também nós temos muitas curiosidades, dicas que vão ser um plus para o professor rechear aquele momento ali do aprendizado para o aluno. Então, nós trouxemos essas curiosidades, né? E dicas também, são boxes específicos para isso. Também mais detalhamento, né, no como conduzir as atividades para o aluno. Também nós temos mais atividades práticas, atividades manuais, que estão casando diretamente com aquele momento ali do aprendizado, né? Nós temos também os boxes, que são código QR, ou seja, isso já facilita para o professor, ele já aponta ali o celular, já abre o link novamente, direto lá
para aquele momento, né, de acordo com o aprendizado ali, de acordo com a indicação no manual. Nós temos também, o que mais, menina, me ajuda, né? Indicações de atividades complementares que poderão ser impressas em algum momento para o professor, o que ajuda também. Indicações de atividades avaliativas. O que mais, Crere? Eu só... Tem uma coisinha que eu percebi, que eu acho que é muito boa também, é a indicação de livros para eles lerem. Não digo bem lerem, mas livros que eles possam aproveitar a língua, as gravuras e essa indicação. Eu acho que isso é bem importante. E justo que eu ia dizer tá nesse sentido, que é também indicações de músicas extras, links de YouTube, enfim, esse multimodal, nessa multimodalidade que a gente tem à nossa disposição, a gente explorou isso também no manual do professor. E a gente continua também, né, meninas, com as canções também no material, né? Os áudios não só que abordam a parte de comunicação mais específica, diálogos, né, que a gente traz no material, mas a gente também traz ali as canções também. Algumas delas foram reorganizadas, foram adaptadas também, assim como os diálogos também, né? As canções, na minha opinião, são assim uma ferramenta espetacular para ensinar a língua, porque quando a criança decora aquelas estrofes, aquelas linhas, principalmente se tem quando uma palavra combina com a outra, elas decoram e elas não esquecem nunca mais. E o interessante é que no manual já vem essas indicações também de como o professor trabalhar com as canções que estão sendo propostas ali, o direcionamento, como fazer as repetições ou não, enfim. Vocês já se preocuparam em trazer não só as canções, não só os diálogos também, mas como fazer essa abordagem. E eu quero também lembrar algumas coisinhas que a gente tem do manual, antes daqui da gente continuar, mas professora Anne, você quer complementar alguma coisa? Eu vou dizer que eu sempre digo que o professor, na hora das canções, ele pode ser o maestro, porque ele pode dividir a classe em 2 grupos, um grupo canta mais forte, outro menos forte, um grupo pergunta, o outro responde, então ele se torna ali um regente de coral. E torna muito mais lúdico também o aprendizado, né, professora? Se torna ali mais interativo também, e as crianças se torna um momento prazeroso mesmo para a aquisição de uma nova língua. E complementando também um pouquinho aí a questão do manual que vocês estão falando, é interessante a gente reforçar, professor, que sempre ali no início de cada unidade, a gente traz as informações que a gente pode chamar assim, as informações mais técnicas, de tudo que vai ser abordado com relação àquela unidade específica em si. Então, ali, é bom a gente reforçar como a gente não tem ainda na BNCC todos os direcionamentos bem detalhados com relação à língua inglesa do 1º ao 5º ano, nós partimos, sim, dessa construção de outros documentos oficiais que já existem, mas também dos nossos referenciais. A partir dos referenciais, a gente tem um direcionamento das habilidades específicas que precisarão ser desenvolvidas com os alunos dentro de cada ano aí dos anos iniciais. E nessa perspectiva, ao professor abrir cada uma das unidades, a gente vai perceber essas informações. Então lá o professor vai saber qual é o objeto de conhecimento que está sendo abordado para aquela unidade, os eixos temáticos que serão trabalhados dentro da língua. Então, a gente tem ali a percepção do eixo de oralidade, o eixo da parte da dimensão cultural que a gente colocou, o eixo também da parte da leitura, né? A parte da escrita também, dentro de cada ano, isso vai se ampliando. A gente trabalha também com a explicação ali dos temas contemporâneos, dos valores que serão ressaltados também ao se trabalhar com a unidade. E como vocês mencionaram também ali, né? Estará lá no portal muitas indicações de recursos extras que foram produzidos e que estarão coadunando com toda a perspectiva metodológica que foi desenvolvida ali no manual. Além disso, também, vocês já tiveram uma preocupação em fazer a distribuição das aulas ao longo do ano. Então, a gente coloca ali no início de cada unidade qual é a previsão
do número de aulas a ser trabalhado e também um percurso didático sugestivo para distribuir todas as atividades que são direcionadas, que são colocadas ali, para ficar mais fácil para o professor saber onde ele começa, como ele desenvolve e onde ele termina cada conteúdo, enfim, cada uma das unidades que são trabalhadas. E Lídia, como você mencionou também, né? Além de todas essas orientações que estão ali no manual, de forma muito detalhada, de forma muito rica também, vocês se preocuparam em trazer mais atividades práticas também, mais atividades lúdicas, além das que estão ali para registro do aluno no livro. Existem outras atividades também que poderão ser desenvolvidas pelo professor ao longo das aulas, né? Então, ali, vocês já estão indicando quais são os materiais que eles vão precisar para realizar cada uma das atividades, o como fazer mesmo, né? O passo a passo de como organizar o aluno em sala de aula, ou se vai ser uma atividade externa, o que é bem legal também, porque tem várias atividades para trabalhar no ambiente externo também, que vai mexer com as crianças, né? Tirá-las do lugar aí, aprender brincando, na verdade, que é uma das nossas intenções também, em se tornar esse aprendizado todo lúdico. Então, a gente percebe toda essa integração. E como você mencionou também ali, Lídia, é importante você, professor, ao abrir o manual, você vai perceber um íconezinho diferente que a gente colocou para essa nova edição, que é o íconezinho alerta. Ele é um íconezinho vermelho com um pontinho de exclamação, justamente para chamar a sua atenção. Todas as vezes que você abrir o material e você encontrar esse ícone, vai direcionar, então, para todos os materiais, os recursos extras que estarão lá no portal. Lide, só menciona novamente para a gente, então, quais são esses recursos extras que a gente vai encontrar lá no manual, no portal, a partir das indicações do manual. Lá no portal tem também, começando assim, a proposta teórica e metodológica do material, né? Está lá também para o professor à disposição, né? Temos o livro digital e os recursos pedagógicos de cada lição lá também. Nós temos o percurso didático, como você mesmo mencionou, né? O roteiro sugestivo, aula a aula. Temos também atividades complementares que poderão ser impressas pelo professor em algum momento, se ele achar que deve mandar para como tarefa de casa ou complementar aquele momento ali durante a aula, né, na lição também. Temos as atividades avaliativas que podem compor um momento de avaliação do professor dentro de sala de aula, né? Também temos vídeos, novos os áudios que eu acabei esquecendo de falar naquele momento, as atividades, que alguns foram reaproveitados, mas muitos foram gravados novamente, então temos áudios novos nas nossas atividades, né? Vídeos também que vão, links, né, tanto de YouTube, em algum momento também a gente vai fazer algum vídeo, né, Vivian, também no portal. Uhum. E é isso que eu estou me lembrando, Vivian. Não sei se você se lembra de alguma coisa a mais. Lídia, eu quero reforçar também essa questão do portal para você, professor, que é preciso assim, que você realmente navegue pelo portal agora. A gente vai ter um ambiente também novo para essa nova edição, né, do portal. Lá, o nosso ambiente ele vai ficar muito mais intuitivo e você vai conseguir encontrar as informações de uma forma muito mais assertiva. Então, como a Lídia mencionou, lá nós vamos ter dois ícones principais que você pode navegar. O primeiro deles é o Trilhas de Aprendizagem. Lá você vai encontrar todas as informações referentes ao componente dessa parte teórica e das perspectivas metodológicas também que compõem, que faz, né, parte de toda essa composição do material. E todos esses recursos que a Lídia acabou mencionando aqui, você vai encontrar no botão Materiais Didáticos. Dentro dele, você vai selecionar o livro de língua inglesa, e ao selecionar o livro de língua inglesa, já vai aparecer para você ali os bimestres, todas as unidades referentes aos bimestres, e ao clicar em cada unidade, você vai ter disponível os recursos pedagógicos que vão atender aquela unidade. Como a Lídia mencionou, a gente vai ter ali os áudios, a gente vai ter atividades complementares que você, professor, pode só acessar
imprimir e disponibilizar para os alunos tanto realizarem em sala de aula como tarefa de casa, outras sugestões de atividades práticas. A gente também está colocando lá as questões avaliativas, sugestivas, para ajudar você no momento de montar avaliações. Então já terão questões lá prontinhas para que você possa pegar, organizar o seu material e fazer essa impressão também, né, colocando o cabeçalho da escola, enfim, da forma como você se adaptar melhor aí à sua realidade. Então o portal ele se tornou muito mais intuitivo, então você não vai precisar ficar fazendo uma busca longa, constante, não. Agora, ao acessar, você vai dar pequenos e poucos cliques, e nesses cliques você vai encontrar já todos os direcionamentos. E é importante o quê? Que tudo que estiver lá no portal está direcionado também lá no manual do professor, por meio desse ícone que a gente comentou com vocês, que é o ícone alerta. Então, acessando lá, você já tem todo o direcionamento do que encontrar. E como a Lidy mencionou, ao longo de cada unidade, nós temos QR Codes, que você pode acessar também o portal por meio desses QR Codes, de onde você estiver, pelo seu smartphone, enfim. Então vai ficar muito mais rápido também esse acesso. E o livro digital também vai estar lá. Então, se você quiser em algum momento fazer a projeção desse material para os alunos em sala de aula, se você quiser também utilizar, não conseguir levar o material impresso para um determinado lugar, mas preciso terminar de fazer o meu planejamento, enfim, você acessando ali por meio do QR Code ou diretamente no nosso portal, cpbedu.me, você consegue, professor, ter acesso ao livro lá que vai estar à disposição para você. Então, queridos, nós temos, né, meninas, uma gama de recursos, uma gama de novidades mesmo para que vocês possam, então, estudar, compartilhar com outros colegas. Então, é uma riqueza mesmo para essa nova edição de muitos materiais e novidades que vocês podem, então, usufruir a partir de agora. E reforçando, nosso novo material, o novo manual também, ele vem com uma perspectiva muito mais formativa para você, professor, porque os direcionamentos detalhados de todas as atividades não é simplesmente só dizer, olha, a atividade número 3 agora, ou a atividade número 4, não. Ali você tem o passo a passo, o porquê de realizá-la naquele momento, né? Como fazer, como você inserir a perspectiva da abordagem comunicativa em todos os momentos, em toda a construção da sequência didática que você estiver realizando ali. Então, ele vai contribuir mesmo com o seu processo formativo. Meninas, eu acredito que a gente conseguiu agora passar, assim, de forma breve, mas assim, com bastante ênfase em todos os detalhes, tudo aquilo que a gente tem preparado de novidade para esse momento, para essa nova edição do componente. E a gente fica aí a dica para você, professor. A partir de agora, então, quando você receber esse material em mãos, que você possa abri-lo, estudá-lo, compartilhar as informações que você recebeu agora com outros colegas também, navegar pelo portal, se interessar por todos os conteúdos, e vocês já sabem, qualquer dúvida nós estaremos aqui à disposição, as autoras também estarão à disposição de vocês, para que vocês possam então sanar qualquer dúvida, ou tiver alguma observação, a gente está aqui também para atender as necessidades de vocês. Mas o nosso intuito foi melhorar essa nova edição, trazer mais recursos e deixar tudo assim muito mastigadinho mesmo para ajudar o seu dia a dia, o seu fazer pedagógico. Meninas, eu quero agradecer a participação, a disponibilidade de vocês e também a você, professor, pelo tempo, por esses momentos de aprendizado que tivemos aqui juntos e que você não se esqueça. Nós continuamos aí com os nossos vídeos de lançamento para que vocês possam conhecer outras abordagens dos outros componentes também e se dedicarem cada dia mais para essa arte de educar. E nós temos uma grande missão, que é desenvolver os nossos alunos de forma integral. Então, que vocês possam também usufruir e aproveitar de todas essas novidades. Meninas, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.